como dizem meus alunos, né? Além de trabalhar, eu também dou aula. É normal. Eu achei que isso é só com músico, Carpe. Não, os sofrimentos são com outras áreas também. E o pior é que eles falam na sinceridade, né? Falam, professor, o senhor trabalha também ou só dá aula, assim, na humildade, assim, sem sacanagem mesmo? Daqui é um hobby meu, né? Eu faço porque eu gosto, né? Pra quê ficar até 11 horas da noite dando aula? Mas é um hobby. Vamos começar do início de tudo, então. Pergunta de praxe. De onde vieram as suas influências ou vontades de cursar o que você cursou, até chegar ao ponto de se tornar professor, meu amigo? Legal, boa pergunta, Laco. Eu diria que hoje, na verdade, eu não faria engenharia, eu acho. Apesar de engenharia ter me aberto muitas portas, eu fui numa pegada na época que engenharia tinha matemática, tinha física, eu gostava e eu fui fazer. Na verdade, eu devia ter feito matemática ou física mesmo, porque de engenheiro mesmo eu nunca brilhou meu olho assim, vamos dizer assim, ser engenheiro, né? Agora, administrador, gestor, a parte de empreendedorismo, de ter um negócio, ou mesmo de atuar com isso, né? Com liderança, isso me agrada muito, sempre me agradou, né? Então, vem daí. E apesar que o fato de você ser empreendedor ou ser gestor, ele é menor ainda do que o de dar aula. Dar aula está inerente, eu acho que é da vida inteira, e eu fazia sem saber, por muitas vezes. Né? Desde escola, eu ajudava os amigos, os alunos, e era uma coisa que era natural para mim. Tanto que desde que eu comecei, na verdade eu comecei a dar aula e vinha uma vontade, né? A primeira vez que eu dei aula, que eu lecionei, foi em 1997 na SOS Computadores. Dava aula de informática, dava aula de Windows 95, de pacote Office ali, era o Word, Access, Excel e estava chegando o PowerPoint na época, né? E depois a gente deu o CorelDRAW e PageMaker também. Então comecei a dar aula de informática. Mas eu fui lá no coordenador e falei, viu, posso dar aula? E aí ele falou assim, tá, você prepara uma aula para mim de 10 minutos e me mostra? Eu falei, tá bom, beleza. Escolhi uns tópicos ali e comecei a dar aula. Deu 3 minutos e ele falou, para, tá ótimo, já precisei ver o que eu precisava. E me deu uma turma. Então, tipo, eu nunca tive... se tiver uma roda de 30 pessoas, para eu chegar e falar oi ou me inteirar, é difícil. Agora, se fala assim, ó, sobe lá para dar uma aula com 100 ou para dar uma palestra, eu vou na hora, sem medo nenhum. Então, é uma coisa que eu nunca sofri para fazer. Esse é o bacana do negócio, né? E aí, desde 2006, vai fazer 15 anos agora que eu leciono em graduação e pós, né? E tô nessa pegada, além de como eu brinquei, né? Porque eu sempre trabalhei em indústria e trabalho numa consultoria hoje. Então, a profissão, né? O ser professor não é a única coisa que eu faço, mas é uma coisa que me relaxa e me dá muito prazer, vamos dizer assim. Então, Carpe, eu fui um pouco pior, tá? Eu também fui professor de informática na DataPro, foi a primeira vez que eu dei aula. O que aconteceu? Um vizinho meu, que a gente começou a mexer com CP200 na casa dele em 1900 e bolinha, que eu não lembro, né? Que era fita cassete, que você dava load para carregar, né? Os programas em Basic na época. Ele dava aula na DataPro. E um dia ele me chamou, vamos lá junto comigo? Falei, mas eu vou poder entrar lá na turma? Ele falou, você fica lá no fundo, de boa, né? E ele estava dando aula e no meio da aula a mãe dele ligou que tinha acontecido alguma coisa com o pai dele. Ele teve que ir embora e falou, vai lá, continua a aula. E era aula de Excel. Não, de Lotus, era aula de Lotus 1, 2, 3. Né? Muito tempo. Então, nossa, que legal saber disso. Não sabia dessa parte sua. E é bacana, né? Porque Lotus eu não peguei, já peguei pacote Office, né? Mas na época ainda
instrutor programava em DOS, né? Então, vira e mexe, todo mundo entrava e começava a mexer no DOS. A gente fazia plantão de sexta-feira e às vezes fazia alguns cursos de hardware. Então, era gostoso. Eu falo que eu peguei uma HD aberta e risquei ela, né? Tive esse prazer. Na verdade, então era uma coisa legal, né? Da época. E foi ali que começou tudo, né? Então, me orgulha muito disso, né? Show de bola, Carpe. Você sabe que em 95 eu era adolescente. E eu tava fazendo eu tava fazendo a datilografia nessa época. Fiz Hamilton também, opa, curso completo. E aí meu pai queria que eu fizesse, não, porque você tem que aprender a datilografar na máquina de escrever, aquela coisa, né? E já tinha uns PCs caseiros, assim, já tinha alguns, né? Não era todo mundo que tinha, né? Eu, por exemplo, não tinha. E aí eu lembro que no final de 95, começo de 96, assim, o meu irmão comprou um 486. E aí eu era adolescentão ali, né? Olhei aquele negócio assim, não sabia fazer nada, lá. O que era o Windows, o que eu não sabia nada. E aí me apareceram com um disquetinho assim, um vizinho meu, vamos instalar um jogo no DOS aí, vamos jogar aquele jogo de carrinho lá, o Stunts, lembra? Não sei se você chegou a jogar. Você montava a pista e depois jogava, né? Você que fazia a pista e depois corria na pista. E foi uma das primeiras experiências assim que eu tive com um jogo no computador. E porque usar mesmo eu não sabia, né? Então eu achava que servia para jogar, né? Depois é que eu fui descobrir outras coisas, né, e tudo mais. Mas foi paralelo com a datilografia que eu vi a primeira vez assim, um PC para poder usar em casa assim e tudo mais. A aula de internet era um simulador na época, né? Nem se tinha praticamente aquela internet de escada. Eu cheguei a trabalhar no ZAS depois, no quiosque do Maxi Shopping ali, né? O ZAS que hoje é o Terra. E a gente lembra, né, que para a página principal do ZAS entrar ali, ou do UOL na época, né? Do UOL, tudo. Demandava você tomar um café, jantar, tomar um banho e voltar, ainda estava terminando de carregar tudo, né? Então, outras épocas, né? Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que o mundo está crescendo em progressão geométrica hoje, né? Não mais aritmética. Em pouco tempo tudo muda. Há 10 anos atrás a Amazon nem era meio que conhecida. Hoje ela é líder em uma série de coisas, né? Então o negócio muda muito mais rápido hoje em dia, né? A facilidade de informação ela tá muito mais fácil. Apesar que eu costumo dizer o seguinte, quando na nossa época, quando a gente fazia um trabalho de escola, a gente tinha que ir lá na biblioteca, pegar o livro, ler, né? Comprar uma folha de papel ao maço, escrever, entregar, resumir tudo. Hoje você vai no Google e você tem milhões de opções, né? A única coisa é que na época a gente sabia da idoneidade do livro. Hoje você tem que filtrar e saber gerenciar a informação, porque se você pegar um assunto e colocar 10 sites diferentes, você vai ficar na dúvida de quem está falando a verdade ali. Então, o grande ponto hoje é a gente filtrar, né? Saber usar essa informação a favor, essa informação boa a favor.